Mas eu cheguei aqui como estudante. E aí, quando eu cheguei aqui como estudante, eu trabalhei direto na área da beleza. Eu nunca fui trabalhar em outras áreas. Antes no Brasil, eu era de TI. E aí, eu vim pra cá pra poder aprender inglês e voltar pra lá. Só que a área da beleza era a minha paixão. E aí, eu comecei a trabalhar com isso aqui. E fazendo assim, eu fazia uma unha, fazia uma depilação, porque eu fiz vários cursos disso antes de vir pra cá. E aí eu parei no cabelo e aí fiquei, assim. E aí eu trabalhei em alguns lugares, bastante lugar, na verdade, antes de abrir meu próprio negócio. E é isso, assim, resumindo como eu comecei, foi isso. Eu comecei como estudante e aí depois... Como todo mundo sabe, é impossível abrir um negócio aqui sendo estudante. E aí depois que nós pegamos a cidadania, foi que eu consegui realmente abrir um negócio meu, um espaço meu. O que é que você conseguiu imprimir no seu espaço que você não tinha nos outros negócios? É engraçada essa pergunta porque ele realmente é uma coisa que é minha mesmo. Eu dou risada muito alto. A minha risada... Não vou dar risada alta, vou me conter aqui, mas a minha risada é muito alta. E eu queria ser feliz, eu queria ser alegre, eu queria ter um dinamismo, assim, de poder rir, de poder conversar com o cliente, de não ter aquela coisa muito fechada e tudo. Então, eu trouxe para o meu negócio isso. Eu deixo as pessoas serem felizes, serem mais abertas, conversar com o cliente de uma forma como se ela estivesse recebendo realmente um amigo ali, sabe? Com profissionalismo, mas isso, assim. E para iniciar o negócio, né? A gente sabe que o negócio físico é difícil. Quais foram os principais desafios no início? Outra muito boa pergunta também, porque o meu negócio foi uma loucura. Eu abri no meio da pandemia. Apareceu o espaço físico no meio da pandemia. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Só que, assim, as oportunidades boas, eu tô numa localização, assim, aqui na Irlanda, em Dublin, muito boa. E eu falei, não vai aparecer um negócio desse tão fácil, então eu preciso agarrar isso. E eu fui pedir dinheiro pro banco, eu fui pedir dinheiro pro banco, eu juntei moedinha e foi isso. Então eu abri no meio de uma loucura, eu fui lá e falei, vai ter que dar, de algum jeito vai ter que dar. E aí foi assim, a gente começou juntando moeda mesmo e pegando dinheiro emprestado. Essa parte do financiamento foi muito complicado para o banco... Não foi muito complicado, porque a gente não pegou muito, a gente pegou uma parcela, e aí a gente, com os antigos donos, a gente fez uma negociação com eles pra gente poder ir pagando aos poucos. Então, assim, a gente pegou uma parte, sabe esses créditos pré-aprovados que você já tem no banco? A gente pegou uma parte assim, e aí a gente depois foi pagando aos poucos o restante pros donos. Então, foram duas coisas. Como não foi muito, a gente não teve muito problema. E em relação aqui a licenças eu não sei como é que funciona aqui a questão de salão. Você teve muito trabalho nessa parte ou é tranquilo? As licenças para você ter um local físico, você precisa ter licença de bombeiro, você precisa ter licença... tem uma outra licença agora que eu não me lembro. Mas assim, se você tá certo, por exemplo, a gente tem até uma empresa, a gente contratou uma empresa para saber se a saída de incêndio, essas coisas, sabe? A gente contratou uma empresa para saber se estava tudo certo. Se a gente precisava fazer alguma regularização no espaço, se tudo que a gente tinha, por exemplo, a saída de emergência, se a porta já estava condizendo com o que eles pedem. Então, não foi difícil porque não foi eu quem fiz, mas eu contratei uma pessoa. Eu acho que se você me perguntar hoje qual é assim, a maior dificuldade que você tem abrindo um negócio em outro país, é a dificuldade linguística. Por mais que você fale, a gente tenha um bom nível de inglês, quando você se depara com coisas muito específicas de determinada área, você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Então, eu acho que essa é a parte, eu acho que a barreira linguística, ela vai até certo ponto, sabe? Ela te faz parar em certo ponto, e aí você tem que pedir ajuda. Eu pedi ajuda porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia onde ir, eu não sabia o que procurar, sabe? Mas você sentiu que os fiscais da prefeitura, quando vem aqui, no caso, é para você se adequar mesmo, né? Não Sim. É tipo,
querer molhar a mão de ninguém, nada disso, né? Não, eu não tive isso. Nós tivemos uma visita eu vou falar em português assim, porque é como se fosse o Ministério do Trabalho. Nós tivemos uma visita do Ministério do Trabalho aqui uma vez, para saber se todo mundo que estava aqui estava de forma legal, estava de forma certa. E realmente não é. Eles não chegam aqui te pedindo assim, passa, sei lá, me dá um dinheiro aqui que eu vou fazer vista grossa. Não, eles querem ver, eles te dão oportunidade. Por exemplo, se você tem alguém que não está regularizado, eles te dão a oportunidade de você ir lá, de você contratar essa pessoa, fazer a forma certa. Então, eu acho que eles estão muito mais interessados de que a coisa, você ande certo, do que eles ganharem alguma coisa por fora disso, sabe? Qual tipo de público você atende? São brasileiros, são irlandeses, são pessoas internacionais? Conta um pouquinho aí da variedade. Eu comecei aqui na Irlanda 100% brasileiro. E aí, ao longo do tempo, eu fui diversificando mais o meu público. E eu fui diversificando mais o meu público no boca a boca. Então, eu tinha muito mais pessoas indicando, essa pessoa vai lá que ela faz isso, ela faz isso. Mesmo porque, quando você atende uma outra pessoa, quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada de inglês. Então, é impossível você atender um outro público, sendo que você não consegue se comunicar com ele, sabe? E eu não tinha ninguém do meu lado para ajudar. Como eu trabalhava em lugares que as pessoas alugavam a cadeira, era meio que cada um por si, assim, sabe? Então, nesse quesito, conforme eu fui melhorando o meu inglês, eu fui trazendo novas pessoas. Hoje eu faço essa averiguação assim mensal, a gente tem planilha, a gente coloca na planilha. Até o ano passado eu tinha 60% de brasileiro, hoje eu tenho 50% brasileiro, 50% pessoas de fora. É um público internacional. Eu também falo espanhol, então o que traz muita gente que fala espanhol para cá, mas se você me falar assim, Aline, qual que você quer mais, qual que é o seu foco? Eu não tenho foco. Eu quero que as pessoas, de uma forma geral, entendam que nós estamos aqui para oferecer um bom serviço, sabe? Mas esse balanço de 50% brasileiro e 50% pessoas de fora, eu acho que é o meu goal que eu queria, sabe? Eu queria que pessoas também, que não fossem brasileiras, reconhecessem que nós brasileiros, entregamos um bom serviço para eles, sabe? E nessa área de beleza, eu acho que o brasileiro... Essa área de beleza, a gente tem nomes, né? Assim, Brazilian Hollywood, Brazilian Blow Dry, então assim, por que tem o nosso nome? Porque a gente realmente é um diferencial nessa área, sabe? A gente realmente entrega um serviço que é muito bom, que é muito diferenciado. Assim, eu fiz um curso aqui na Irlanda, por exemplo, que todo mundo da minha sala era irlandês e só eu brasileira e só eu sabia mexer com cabelo cacheado. Então, são coisas que é diferencial porque a gente tem uma gama muito grande no Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande e isso trabalha a nosso favor, sabe? E furar a bolha é bom também, né? Porque a gente tem uma comunidade de 80 mil brasileiros. Então, quando você começa a atender toda a variedade de público, você não fica só restrita ali. Você não fica restrito e você não fica dependente desse público. Porque assim, tem 80 mil brasileiros. Sim, tem 80 mil brasileiros. Mas a gente tem 5 milhões de pessoas aqui. A gente não pode simplesmente focar em uma área só. Aquele nicho brasileiro é maravilhoso. Eu devo tudo à minha comunidade. Eu realmente devo tudo à minha comunidade brasileira. Mas não tem por que eu estar em um país onde tem 5 milhões de pessoas e focar só em uma pessoa. Não faz sentido. No meu pensamento como empreendedora, eu quero que mais pessoas conheçam, mais pessoas venham e a gente entregue muito mais o que a gente entregue muito mais e mostre o que a gente pode oferecer, sabe? Então explica aí algumas, em poucas palavras aí, sobre o negócio, sobre a Aline Belo Concept, Belo Concept, né? Muita gente fala Aline Belo Concept, mas é o Belo Concept. Então explica um pouco sobre a Belo Concept, o que é um salão especializado em algo, como é que funciona? Nós não somos um salão especializado em nada, nós somos um salão de beleza que trabalha com cabelo, nós trabalhamos com depilação e nós trabalhamos com lashes. Então, eu quero que as pessoas venham e elas consigam fazer tudo em um lugar só. Ela é especializado, como você perguntou? Não é especializado. Nós temos especialistas. Eu tenho especialista em cabelo colorido, eu tenho especialista em cabelo cacheado, eu tenho especialista em lashes, eu tenho especialista em depilação. Então, eu tenho pessoas especializadas. Não é um salão especializado em apenas uma coisa. Eu não trabalho com nicho só. Eu trabalho com pessoas muito boas em cada área que ela atua, sabe?
Como é que você promove o seu negócio aí? Não só para os brasileiros, mas para os outros também. Hoje eu tenho uma equipe de marketing. Antigamente eu acho que era um luxo, eu não podia me dar ao luxo de fazer isso, mas hoje eu tenho uma equipe de marketing. Eu tenho uma pessoa que fica aqui on-site, trabalha aqui comigo dentro do salão, então ela fica divulgando, fazendo vídeos, fazendo todo o material para as redes sociais. Eu não trabalho somente em rede social, eu trabalho em LinkedIn também, que eu acho que é um diferencial. A gente manda mensagem para as empresas, a gente tenta fazer com que as empresas entendam que hoje o benefício que ela dá para o funcionário de ter um desconto em um salão de beleza, isso também beneficia ela, não somente a mim. Então eu faço esse trabalho no LinkedIn e eu tenho uma outra pessoa trabalhando comigo que fica fazendo SEO, que fica fazendo propagandas pagas, eu trabalho com divulgação paga, então sponsored. É isso, eu trabalho com essas duas. Eu tenho um site e eu tenho uma pessoa que só está na divulgação ali dos materiais que nós fazemos, ele está só na divulgação disso, colocando dinheiro ali. E aí você divulga em português e em inglês? Não, eu só divulgo em inglês. Só em inglês? Só em inglês. A gente, como eu te falei, os brasileiros que estão aqui supostamente falam inglês, então uma vez que eu coloco o inglês, que é a língua oficial do país, isso abrange mais do que uma pessoa, né? Mais do que um nicho só, mais do que uma comunidade. Então, eu faço toda a minha divulgação em inglês. Qual o conselho que você daria para um brasileiro que quer empreender fora do país? Não precisa ser a Irlanda. Primeiro de tudo, fala um pouco da língua do lugar. Tenta entender quais são as leis. Eu acho que é muito importante, e eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu não sabia que para cada funcionário que você tem aqui dentro, você precisaria que ele tivesse o contrato de trabalho. Se você não tem o funcionário não tem o contrato de trabalho, você ganha uma multa de 5.000 euros por cada funcionário sem o contrato de trabalho. Então, é uma coisa muito boba, mas que você precisa saber, que você precisa entender. Vai ler a lei primeiro, entende quem está ao seu redor e eu acho que essa questão de você entender quais são os seus concorrentes, o que eles estão entregando, faz muita diferença, porque você sabe e consegue entender a dor do seu público, sabe? Se o seu concorrente está entregando uma coisa diferente, é porque ele sabe que aquilo dali que aquilo ali precisa. Entender as pessoas, entender a cultura local. Por exemplo, uma Irish, quando ela vem aqui fazer o cabelo, ela geralmente não gosta de uma escova mais reta. Então, se eu entregar... E a diferença do brasileiro, a brasileira, ela gosta que a escova esteja reta, bem grudada na cabeça, que a gente faz a escova para poder deixar ela mais lisa. Se eu não entender isso, se eu não conversar, se eu não souber da cultura, eu vou entregar somente para uma pessoa e eu vou deixar todas as outras para fora, sabe? Então... Entendi. Entender realmente. Entender. Né? Eu acho que entender o público, entender a cultura, é muito importante entender a cultura, mas acima de tudo, entender o que você quer abrir, quais são as leis, porque trabalhar junto com a lei é a melhor coisa, porque se colocar a cabeça no seu travesseiro, entender que você não deve nada para ninguém, saber que você não deve nada para ninguém, é maravilhoso. Agora, responde para mim o tema do vídeo. Por que tem tanto brasileiro empreendendo aqui na Irlanda? Não é difícil. Não é difícil. Para você abrir uma empresa, é só você contratar um contador e ele vai abrir uma empresa para você. E, além de tudo, existe oportunidade. Se existe oportunidade, por que não agarrar? A gente é muito excelente em atendimento. A gente faz bem. A gente sai... Se a gente já tem coragem de sair do Brasil e colocar a cara no sol e tentar uma vida, por que não também fazer de uma forma diferente? Por que não entregar isso com excelência, sabe? Eu acho que existe muita oportunidade. Essa eu acho que é o maior, assim, existem oportunidades aqui e não é tão difícil quanto se pensa. É difícil pelas taxas, pela quantidade de taxa que nós pagamos, porque isso sim aqui mas isso é para todo mundo, né? Se você ganha um pouquinho melhor, o governo vem e te pega aí. Mas não é tão difícil assim quanto se pensa.
Então, os impostos aqui são altos para o empreendedor? Para o empreendedor é altíssimo, é altíssimo. Na verdade, por exemplo, o funcionário paga a contribuição social dele, eu também pago a contribuição social dele. E aí, se eu sou uma limitada, por exemplo, eu tenho um lucro, aí eu tenho que pagar acima do lucro, eu também tenho que tirar mais dinheiro. Quando eu for tirar dinheiro da empresa, eu também tenho que pagar mais imposto. Então, é muito alto. E não se tem tanta ajuda do governo para small business, sabe? Infelizmente, para grandes empresas como Apple, exato, Google, eles pagam muito menos, mas para nós a gente paga uma infinidade de coisas. Pode fazer um convite aí para a galera visitar aqui a Belo Concept? Gente, tudo bem? Meu nome é Aline Belo, eu sou dona do espaço, eu sou dona do Belo Concept e eu convido a todo mundo a conhecer meu espaço, a dar uma passada aqui. Mesmo que você não for fazer nada, a gente oferece um vinhozinho, um café, um cappuccino, então passa aqui só para conhecer. Vamos tomar aí esse vinho, hein? É meu cabelo. Vamos fazer esse cabelo.